crise chegou com força em 2016. Na política, o país se dividiu em pró e contra petistas. Na economia, demissões, alta do dólar e muita insegurança. Na economia, o ano de 2016 para o Acre foi marcado por muitas dificuldades. No setor produtivo, o mercado madeireiro está entre os que mais sofreram com o cenário de crise. Indústrias de porte médio do segmento de beneficiamento de madeira fecharam as portas. O Sindicato das Indústrias do setor responsabiliza o Estado pelo excesso de burocracia e pelo rigor na fiscalização. Além disso, o governo federal alterou a lista de espécies que podem ser extraídas. Aliado aos problemas de infraestrutura, esse cenário das empresas madeireiras chegou a um ponto crítico. Nós temos conhecimento, nós temos tecnologia, então o que falta hoje é você realmente ter um mercado consolidado aí para fora, um mercado de exportação que está voltando, né? E fazer as coisas acontecer dentro do Estado. Com empresas e poucas indústrias fechando as portas, o desemprego é uma consequência imediata. O último dado do IBGE registra que o Acre fecha o ano com taxa de desemprego de 12,1%. Mais de 31 milhões de reais deixaram de circular na economia local por conta desse volume de desempregados. É o que estima o IBGE. Entre 2014 e 2015, segundo a pesquisa, 1.200 empreendimentos do comércio varejista fecharam as portas. Só no primeiro semestre do ano passado, 500 lojas encerraram suas atividades. Os dados do IBGE reforçam o que constatou a própria Confederação Nacional da Indústria. A CNI contabilizou uma retratação do setor industrial no Acre em 3,8 pontos percentuais em uma área da economia do Acre que já é frágil, mesmo quando está aquecida. No Acre, a indústria responde por apenas 10,6% do PIB, calculado em 10,5 bilhões de reais. Sobretudo, a gente teve um ano muito difícil, né? O desalinhamento do governo do Estado com o governo federal. A indústria acreana emprega aproximadamente 16,2 mil trabalhadores. O setor primário é o que mais emprega e está ligado à construção civil. Até o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil fechou as portas. Não há obras, e se não há obras, não há trabalho. E se não há trabalho, não há renda. Foi todo mundo demitido, nós estamos com 85% da categoria de mão cruzada, de braço cruzado. Reflexo imediato é sentido também no comércio. Com menos dinheiro circulando por causa do desemprego e da baixa atividade econômica, o comércio registra queda nas vendas. No início do ano, a Confederação Nacional do Comércio calculou que 7,4% das empresas do Acre fecharam as portas. A Federação do Comércio do Acre responsabiliza os custos operacionais para a manutenção das empresas e a alta carga tributária como fatores principais para piorar o contexto do comércio regional. São 1.300 empresas fechadas. Você colocar o número de pessoas desempregadas, isso acaba afetando todos os segmentos de um modo geral. Isso é muito ruim. Na agricultura familiar e no extrativismo, o cenário também não foi bom. Queda na produção de macaxeira e na safra de castanha. A produção de castanha foi de 14 mil toneladas. 60% dessa matéria-prima foi para os países de fronteira. O problema motivou a Secretaria de Produção Familiar do Acre a propor à Secretaria da Fazenda a criação de um tributo para a compra dos empresários estrangeiros. A medida protecionista teria como objetivo evitar o fechamento de indústrias locais e a geração do desemprego no setor. Mas até hoje, a intervenção não se concretizou e a safra de 2017 pode ter lucratividade comprometida. A coleta da castanha ocorre de janeiro a abril. É nesse período que os galpões de armazenamento como esse começam a ficar cheios do produto para atender a demanda anual do mercado. Mas em 2016, a safra diminuiu em torno de 45%. O motivo, segundo os produtores, foi a seca que castigou o estado e, consequentemente, os castanhais. A crise na área econômica naturalmente migrou para a gestão pública. Com menos dinheiro em circulação, os cofres do governo secaram ainda mais. O
governador Tião Viana decidiu entregar prédios alugados, unir secretarias de Estado para aproveitar melhor os prédios públicos e economizar 4 milhões gastos com aluguéis por mês em outras áreas da gestão. Além disso, o governador diminuiu o próprio salário e o da equipe. Prometeu também exonerar 545 cargos comissionados. O desconto nos salários dos cargos comissionados do governador, da vice-governadora e dos secretários estaduais vai resultar numa economia de aproximadamente R$ 1 milhão por mês. Insuficiente, segundo a oposição, que quer mais e propõe a redução nos repasses da verba da publicidade. A gente vê muita propaganda enganosa e paga com o dinheiro público. Acho que poderia e caberia um corte também na verba da mídia. O governador Tião Viana passou a ser o interlocutor junto ao governo Michel Temer para garantir recursos da repatriação, dinheiro de empresas que estava no exterior e não havia sido declarado à Receita Federal. O dinheiro serviria para trazer um pouco mais de equilíbrio às finanças públicas dos estados, incluindo o pagamento de salários de servidores. Para buscar dinheiro, o governo do Acre tenta ampliar possibilidades de receita. Ao longo do ano foram feitas várias reuniões com representantes de agências de desenvolvimento e bancos estatais. A tentativa é acessar recursos com juros baixos. Mas 2016 reservou aos cofres do governo apenas o repasse do Fundo de Participação dos Estados, com um corte de R$ 300 milhões ao longo do ano. Para completar, os projetos Peixes da Amazônia, Dom Porquito e ZPE não deslancharam, apesar dos esforços da propaganda oficial. A empresa Peixes da Amazônia finalizou o ano com 2 boas notícias. Sem condições de arcar com parte dos custos de produção, abriu para aporte de capital e conseguiu mais de R$ 3 milhões. Fechou o ano com um contrato com empresas do Peru, 10 toneladas a cada 10 dias. Politicamente, o ano começou nervoso no estado do Acre com a presença do então vice-presidente da República, Michel Temer. À época, fazia campanha para assumir a presidência do PMDB e travava uma guerra de bastidores com a então presidente Dilma Rousseff. Na sede do PMDB de Rio Branco, formalizou apoio à candidata do partido à prefeitura da capital, Eliane Sinhazique. Fez uma declaração mal compreendida, sugerindo que os correligionários ficassem tranquilos, porque ele seria o presidente da República. A frase permitia dupla interpretação e repercutiu imediatamente no meio político. Quero dizer ao Flaviano que eu vou, desde logo, satisfazer o Wagner. Você vai votar num candidato do PMDB à presidência da República. Não tem a menor dúvida. Em agenda posterior, ele negou a afirmação. Mas no Acre, a crise política de Brasília repercutiu pouco nas ruas. Apenas um dos vários protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, organizados pelo movimento Brasil Livre Vem Pra Rua, teve bastante público. Mas o fato é que, ao menos simbolicamente, o Acre também engrossou o coro do grito "Fora Dilma". 2016 foi um ano difícil para a rotina do Palácio Rio Branco. O primeiro escândalo do ano foi a Operação Lares. Executada pela Polícia Civil, a operação investigou o esquema de fraude na cessão de casas populares. Agora todos os moradores serão investigados. A polícia quer saber se as famílias que moram por aqui têm um perfil de um beneficiário de uma casa popular. Caso o esquema seja comprovado, todos serão indiciados por corrupção passiva. O esquema envolvia assessores da Secretaria de Habitação e funcionários públicos. O esquema pode ter movimentado mais de R$500 milhão. Mais de 200 casas do conjunto santinês do programa federal Minha Casa Minha Vida foram usadas em negociatas. De acordo com as investigações, Rossandra lucrou cerca de R$300 mil com a venda de casas populares. Em depoimento, ela afirmou que parte do dinheiro foi usado para montar aquela doceria de produtos refinados. Casas que deveriam ser cedidas às famílias de baixa renda que viviam em áreas vulneráveis eram vendidas para quem não precisava por até R$35 mil.
foram registrados casos em que eram direcionadas aos amigos de quem praticava o esquema criminoso. O governo ficou completamente exposto com essa situação. Tentou capitalizar politicamente argumento de que foi a própria Polícia Civil, o órgão ligado ao governo, que executou a operação. Mas o frágil argumento não foi capaz de arrumar a imagem desgastada do governo. Tem gente que se alimenta de más notícias. Senão nós vamos viver das notícias ruins, depois não querem trabalhar, não querem acreditar no amanhã do Acre, no amanhã do Brasil. Nós temos que romper com esse ciclo de opinião negativa das coisas. Em meio à investigação da Operação Lares, que apura fraudes em programas de casas populares, Jamil Asfuri deixa a pasta para assumir a vaga de deputado estadual no lugar de Lorival Marques, que agora vai para a Secretaria de Produção Familiar, a SEAPROF. O governador alegou que a mudança na SEAB não tem relação com a Operação Lares, que investiga a venda ilegal de unidades habitacionais. O fato é que a imagem do então secretário Jamil Asfuri ficou desgastada após o descobrimento da fraude e do envolvimento de homens de sua confiança no esquema. Agora, Asfuri vai assumir a vaga deixada por Lorival Marques na Assembleia Legislativa. Com o risco de que as investigações apontassem algum tipo de omissão ou conivência, Asfuri substituiu o deputado Lorival Marques, que reassumiu a SEAPROF. A consequência imediata desse problema foi que várias famílias pobres passaram a ocupar o saguão do prédio da Assembleia Legislativa, um protesto que durou quase todo o ano. O mesmo governo que permitiu que escândalos como a Operação Lares acontecessem foi o mesmo que expulsou as famílias pobres da Assembleia, usando a polícia em uma decisão judicial. Só o que eu queria mesmo é ter meu local para morar, um aluguel social, mas realmente a gente já procurou em todos os órgãos e ninguém olha pra gente. Na verdade, todo mundo que está aqui vai ter que ocupar a área por ordem da juíza da segunda vara de Fazenda Pública. O desespero de alguns familiares foi chocante. Essa mulher se desesperou ao saber que os pertences não seriam transportados para debaixo da ponte. Eu não quero ir! Eu não vou! A gente não tem casa, porque se a gente tivesse a casa de um familiar, de qualquer um outro parente, a gente já teria ido. Nós não estaríamos aqui passando essa humilhação que a gente está passando hoje, sendo humilhado. De escândalo em escândalo, 2016 foi se construindo. Da Operação Lares para a Operação Labor. Empresas e prefeituras são investigadas pela Polícia Federal por suspeita de executar um esquema fraudulento. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas, um contador e 3 empresários. Eles foram acusados de formar um grupo que abria empresas de limpeza, participava de licitações no interior do estado com prefeituras. Quando o contrato acabava, os proprietários fechavam as empresas e não pagavam os direitos trabalhistas. Centenas de trabalhadores ficaram sem receber indenizações. A Polícia Federal agora quer ouvir os envolvidos para saber se tem gestores públicos envolvidos, se eles sabiam realmente dessas fraudes em licitação e se ajudavam essas empresas a cometer o golpe. Outro crime praticado pelo grupo era a fraude nas licitações. Ao menos 10 prefeituras chegaram a fechar contratos com os acusados. Com a aprovação do impeachment pelo Senado, o governo do Acre prometeu oposição ferrenha ao governo Temer. Eu me resigno à condição de um governador que foi eleito, portanto é oposição ao modelo político atual e vamos ter uma relação apenas institucional e de respeito do que a dignidade humana manda. A pouca diplomática postura do Palácio Rio Branco pode ser comprovada na visita do ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira. Em evento na sede da FIEAC, o governador manteve uma agenda a portas fechadas, sem aparecer publicamente ao lado do ministro de Temer, justamente em um estado onde a CNI havia acabado de constatar a retração na incipiente atividade industrial. O ano de 2016 também foi marcado pela baixa qualidade dos gestores municipais. Foi o ano em que mais prefeitos e também ex-prefeitos foram para a cadeia. Os motivos foram os mais diversos. A segunda fase da Operação Labor colocou atrás das grades os prefeitos do Mujari Tonheiro Ramos, de Plácido de Castro Rony Firmino
e o de Santa Rosa do Purus, Rivelino Mota. Eles foram acusados de realizar um esquema criminoso de fraude em licitação pública, com a participação de funcionários do pregão e a participação de empresários. Algumas vezes também a gente identificou movimentações bancárias. O empresário movimentava o dinheiro para um preposto e o preposto movimentava o dinheiro para uma pessoa indicada pelo prefeito, ou até mesmo para a esposa, pessoas distantes do esposo, ou até mesmo para o próprio prefeito. Tiveram situações de transferência de R$30 mil para o próprio prefeito. Mas não foi só no interior que os prefeitos deram trabalho para a polícia. A gestão de Marcos Alexandre também teve escândalos de corrupção. Sob orientação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, a Polícia Civil prendeu o diretor da EMURB por desvio de dinheiro público. De acordo com a polícia, Marinheiro comandava um esquema fraudulento de compra de combustível para a EMURB, liberando pagamentos sem que o combustível fosse consumido. Em meio às crises na política e na economia, o brasileiro foi às urnas escolher prefeitos e vereadores. E foi uma eleição atípica, com novas regras e resultados que refletiram o desgaste de partidos políticos e dos representantes da chamada velha política. Nas convenções dos partidos para a escolha dos nomes, nenhuma surpresa. Na escolha do candidato que representaria a Frente Popular nas eleições na capital, uma novidade que acabou mexendo no xadrez político da gestão de Tião Viana. O nome de Socorro Neri para vice-prefeita na chapa da Frente Popular para acompanhar Marcos Alexandre trouxe problemas políticos internos na Frente Popular. O PCdoB perdeu espaço na gestão com a saída de Márcio Batista compondo a chapa como vice. Era preciso construir algum tipo de reparação. E ela veio. O comunista Moisés Diniz, suplente do deputado federal Cibá Machado, assumiu a cadeira do petista no Parlamento Federal. Cibá, já muito desgastado pelo processo de impeachment de Dilma, quando respondia pela liderança do PT na Câmara, deixa o Congresso e vem compor a equipe de Tião Viana na Secretaria de Estado de Desenvolvimento. Com o argumento de que, em política, é possível mexer em time que está ganhando, a Frente Popular aceitou o desafio de colocar como vice uma pessoa que há poucos meses era cotada como candidata do PSDB à Prefeitura de Rio Branco. O fato é que Socorro Neri se vestiu de vermelho e foi para as ruas pedir votos para os novos amigos. A oposição saiu dividida na capital, com Eliane Sinhazic como candidata à Prefeitura de Rio Branco e Alisson Besteni, do PP, como vice na chapa. A Rede Sustentabilidade não fez coligações. Lançou chapa com os jovens Carlos Gomes e Gabriel Santos. Foi a surpresa da eleição. A rede ficou em terceiro lugar. Raimundo Vaz, do PR, compôs com o PSDB na capital. Entre as 4 chapas que concorriam em Rio Branco, o PR ficou em último. Os tucanos também apostaram alto na vitória de Henrique Afonso na polêmica eleição à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Uma operação da Polícia Federal prendeu o chefe de gabinete do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, e um dirigente do PSDB. Eles foram acusados de corrupção eleitoral em um processo que colocou em risco a diplomação do candidato vencedor nas eleições de Cruzeiro do Sul, Ilderley Cordeiro. Em Rio Branco, a vitória em primeiro turno de Marcos Alexandre para a prefeitura reforçou a hegemonia petista pelo 4º mandato consecutivo à frente da gestão municipal. A seguir, nós vamos relembrar os nomes que deixaram saudades em 2016. E ainda o que foi destaque no esporte acreano é no próximo bloco da Retrospectiva 2016. Voltamos já.